Olá amigos, eu sou o Rodrigo da Next House, mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos falar com um especialista em acústica, Tom, um grande amigo meu, vem apresentar um pouco sobre esse universo, falar sobre acústica arquitetônica, quais são os desafios, quais são os produtos que a gente pode utilizar, como que a gente pode otimizar um espaço aberto, um espaço fechado, um espaço corporativo, uma sala de home cinema, uma sala de home theater e por aí vai. E aí, Tom, tudo bom? E aí, Rodrigo, tudo jóia? Tranquilo, e você? Tudo Tá meio rouco, o que aconteceu? Edição. Tudo jóia, obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço Tá aí um você assunto. estar aqui com a gente. Tá aí um assunto que eu gosto bastante de falar a respeito, né? Você já sabe disso. Um pouquinho, né? Aprendo toda vez com você, cada isso aí. vez mais. Conta pra gente um pouquinho aí dos desafios da acústica arquitetônica. Cara, um dos maiores desafios da acústica arquitetônica é uma questão conceitual, né? O pessoal considera a acústica uma coisa só, como se fosse Algo impactante no ambiente. É né? uma impactante no ambiente, mas não sabe diferenciar exatamente quais são os tipos diferentes de projetos de acústica e necessidades acústicas que podem acontecer num projeto arquitetônico, né? O primeiro conceito mais importante é saber que existem dois lados muito independentes da acústica, que um é o isolamento acústico, que é voltado para uma questão de privacidade. Certo. Então, é um aspecto quantitativo, quanto som você tem saindo ou entrando de um ambiente com relação aos demais. Um outro aspecto completamente independente do isolamento é o condicionamento interno, ou seja, a qualidade do som dentro dessa sala. Não é nem o que sai ou o que entra, mas é o conforto dentro da sala para quem está gerando som, seja num home theater, seja música, seja fala, né, seja eletrodoméstico. Então são duas áreas bem distantes e que são muito confundidas, né? Como que a gente poderia dar um exemplo disso? O isolamento acústico costuma acontecer em projeto, né? É uma coisa que a gente resolve 90% na construção civil, na própria alvenaria, na própria engenharia da casa, né, ou do estabelecimento, da obra em si, a gente consegue resolver grande parte disso. Não existe um material acústico pronto de mercado que você coloque na parede e gere isolamento acústico. Todos os materiais que a gente tem acústicos hoje no mercado são feitos para condicionamento acústico, ou seja, de que forma que o som dentro desse ambiente vai se comportar. Um ambiente isolado não significa que ele soa bem dentro. Um ambiente não isolado também não significa, então não tem relação direta um com o outro. O isolamento acústico está voltado totalmente para a construção civil. Realmente é feito na parte da projeto de engenharia. O condicionamento está ligado totalmente na questão arquitetônica e decorativa, porque tudo influi no som dentro de uma sala, né? A quantidade de pessoas, o tipo de material que você está usando no sofá, se tem tapete, que tipo de piso, que tipo de forro você está usando, tudo isso influi na acústica. Vão ser coisas refletivas ou absorções. Reflexivas ou absortivas. Na verdade é o seguinte, o som, quando ele é em contato com qualquer material, acontecem três fenômenos. Uma parte dessa energia ela vai ser refletida de volta para o ambiente. Então existe uma porcentagem de quanto que esse som bate em determinado material e quanto volta para a sala. Uma outra parte vai ser absorvida por esse material, vai se transformar em calor ou energia cinética e não volta para a sala e também não passa para o outro lado. E uma terceira parcela vai ser transmitida para o outro lado. Então são fenômenos que acontecem com qualquer material. O coeficiente de porcentagem de quanto de cada um desses acontece com o som é a base da acústica arquitetônica. É saber como que esse sofá vai se comportar, como que essa televisão vai se comportar, quanto que esse vaso vai se comportar. É possível você prever com bastante precisão no projeto como vai se comportar acusticamente uma sala antes de ser feita. E essa, na verdade, é a minha especialidade, né? Exato, por isso que a gente sempre acaba trocando bastante ideia sobre isso. Exatamente. E me fala um pouquinho mais hoje, quais são os desafios em implementar a acústica em ambientes? O maior desafio de implementação do condicionamento acústico, começando que é o mais tradicional do nosso dia a dia, né? Sim. É a noção do profissional que está fazendo o projeto, ou do cliente em si, ou do especificador, no caso de uma sala que demanda equipamento de geração de som, entender a importância que a acústica tem nesse resultado final. O quanto isso pode melhorar ou normalizar
ou piorar, né, o conforto de um ambiente ou uma questão técnica. Isso também pode causar bastante confusão acústica em ambientes, né? Sim, A com gente certeza. vê bastante isso em restaurante hoje, né? Com certeza. E assim, a gente tem 3 tipos de projetos de condicionamento, né? A gente tem o condicionamento técnico, que é assim, com relação a salas de home, sala de estéreo high-end, estúdio de gravação, sala de concerto, casa de show, em que a acústica está voltada para uma sonorização fixa. Então é assim, e é um som desejado, não é um ruído. Ou seja, você quer enaltecer o som de um filme, de uma música, né? Você quer fazer um registro, no caso do estúdio, com perfeição, e demanda tecnicamente uma solução acústica muito específica. Além do condicionamento técnico, que é aquele que salas que demandam equipamento de som, geração de som musical ou de filme, você tem um condicionamento acústico de conforto, que é justamente para questões de ruído interno domésticos. Então, no caso, uma sala de jantar, você tem barulho de talher, você tem barulho de gritaria de criança, você tem família italiana de domingo que briga na mesa, né? Muito comum em São Paulo. Tem de tudo isso. Né? E sala de televisão, que não é necessariamente um home theater, né? Uma sala aquelas abertas, né? Exatamente. Um Star, que às vezes é integrado. Hoje em dia está muito comum ser integrado, né? Uma cozinha gourmet com o living, com a televisão, com som ambiente, com mezanino de quartos. E isso eu já considero a acústica híbrida. Por quê? Você tem uma situação em que a pessoa está assistindo TV no living e conversando ao mesmo tempo, e escutando música na cozinha gourmet, ou na churrasqueira, e aí demanda clareza naquilo que você está escutando em termos de geração de som eletrônico. A televisão, o som ambiente e tal, você precisa ter definição naquilo, e aquilo não pode atrapalhar o convívio, porque o próprio nome living já diz, né? A ideia é conviver ali. Então, o que você acaba vendo com a arquitetura moderna muito é a questão de reverberação muito alta. Essa decoração minimalista, a gente tem muita reflexão dentro do ambiente, que acaba gerando uma reverberação alta e causa aquela sensação de desconforto que a gente está acostumado em São Paulo, principalmente em restaurante, etc., em que você mistura o som ambiente com o barulho de talher, com o barulho de eletrodoméstico, com o barulho das pessoas falando, da criança mexendo no iPad, da galinha pintadinha. O som que vai aumentando mais. Exatamente. Então, assim, essa que eu considero o projeto de híbrido, é o mais tradicional, o mais que a gente acaba trabalhando mais no dia a dia. Porque você não tem mais hoje uma coisa separada na casa, muito comum de ter a churrasqueira, a cozinha, a sala de TV. Hoje em dia a tendência é integrar o máximo possível. Só que essa integração social tem sido às custas do conforto. Porque quanto mais você está integrando os ruídos, você não está integrando só as pessoas, né? Sim. Então esse é o projeto que a gente acaba no dia a dia trabalhando bastante, né? E está voltado totalmente, diretamente à consultoria da decoração e arquitetura da sala. Porque o primeiro conceito que a gente tenta quebrar há muito tempo é que a acústica é inimiga da decoração, né? Essa noção antiquada de que os produtos acústicos são feios, ou que eles são muito aparentes, ou eles são muito distintos, por exemplo, a questão... Ou eles vão atrapalhar a decoração do ambiente, né? Isso no século XXI já é um conceito que já está ultrapassado. E hoje eles conseguem compor o ambiente, né? Exatamente. É assim, materiais acústicos hoje tem tantos tipos e tantos acabamentos que a gente consegue fazer praticamente uma acústica invisível num projeto de decoração de alto padrão, sem ter que importunar tanto a criatividade do decorador ou do arquiteto, né? A gente consegue, inclusive, gerar elementos novos que vão ter uma função técnica de conforto acústico ou de acústica técnica e que são elementos novos, são novas cores na paleta de cores para o artista pintar, né? A maioria dos parceiros que a gente consegue nos projetos no dia a dia é que tem esse conceito de que não, a acústica vai atrapalhar a minha ideia, vai atrapalhar o meu conceito estético. E depois se conhece um pouco das soluções que a gente tem no mercado hoje, a variedade de acabamentos, e não só isso, o efeito que isso pode causar depois de pronto, a pessoa se apaixona. Pessoal, vocês estão gostando desse assunto? Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber notificação de conteúdo novo. Nós vamos falar muito mais sobre este conteúdo e sobre outros conteúdos. É importante vocês também comentarem lá nas nossas redes sociais sobre o que vocês gostariam de saber sobre esse universo da automação, do áudio e vídeo, de rede e uma série de outras coisas que a gente vai ter o prazer de falar para vocês.